Olá, tudo bem? Eu sou Tânia Correia, criadora desse canal, La Cocina de Tan, e hoje eu tenho uma receitinha bem interessante para você que não pode consumir o glúten ou também que está querendo deixar o pãozinho no café da manhã e substituir por um alimento bem nutritivo. Eu tenho essa receitinha que eu tenho certeza que você vai amar. Vamos lá? Bem, antes de começar a receita, eu só comento com vocês o seguinte: já faz algum tempo que eu não consumo glúten. Com isso, eu tive que buscar alternativas para substituir o pão no café da manhã. Uma das alternativas é a tapioca. Então, eu comecei substituindo o pão pela tapioca. Porém, estudando, pesquisando, eu descobri que a tapioca tem um índice glicêmico mais alto que o próprio açúcar e mais alto que o próprio pãozinho. Então, o que acontece? Eu tive que buscar uma alternativa para poder continuar com a tapioca sem ter esse índice glicêmico muito elevado. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei uma fonte de fibra. Então, toda vez que você mistura a farinha de tapioca, uma fonte de fibra, nós vamos ajudar essa questão do índice glicêmico. Então, vamos para a receita. A primeira coisa que eu fiz foi separar uma xícara de farinha de tapioca e acrescentei uma colher de sopa de farinha de linhaça. Veja que essa combinação fica perfeita, porque a farinha de linhaça ela é rica em ômega 3, em fonte de fibras, magnésio, cobre, manganês e, portanto, muitos nutrientes para começar bem o dia. E agora aqui eu estou ralando um dente de alho e eu vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Um detalhe bem interessante dessa receita é que eu acrescentei um dentinho de alho ralado para aportar um pouco mais de sabor. Porque quando eu acrescento a farinha de linhaça, a farinha de tapioca, elas não têm um sabor muito expressivo. E eu também não queria ficar acrescentando muito sal. Então, com o alho, ele me aporta sabor e também os nutrientes do próprio alho, você é beneficiada na minha alimentação. Então, essa é uma alternativa, mas se você não gosta de alho, não tem problema, simplesmente pula essa parte e pode acrescentar uma pitadinha de sal ou então algum outro tempero da sua preferência. Pode acrescentar um gengibre ralado, pode acrescentar orégano, salsinha, cebolinha. E bem, isso é a gosto. Então agora vocês já sabem porque eu acrescentei o alho, porque além do sabor ele tem também muitos nutrientes. Eu acrescento também um ovo batido. Pode ser misturado com garfo mesmo ou batido com o fouet, o que for mais fácil para você. Acrescente naquela mistura anterior e gentilmente vá integrando todos os ingredientes. Pode custar um pouquinho por conta da farinha da tapioca, porque ela tende a formar essa goma, mas gentilmente vai integrando e vai ficar uma massa super linda e bem cremosa. Assim que a massa chegar nessa textura, já estará pronta. Se você quiser, pode acrescentar uma pitadinha mínima de sal. Eu acrescentei uma pitadinha de sal rosa, porque como a gente já tinha aportado o alho, não tem necessidade de colocar grande quantidade de sal. A massa vai estar pronta. Agora que os ingredientes estão bem integrados, a massa está bem homogênea e cremosa, já estará pronta para ir para a frigideira. Então agora eu acrescento um pouquinho só de óleo de coco, mínimo, veja que não tem nem sinal de óleo, não está nada gorduroso, é o mínimo só para não grudar mesmo. E na sequência eu já coloco a massa, a frigideira já vai estar aquecida e então é só preparar as crepiocas. Eu douro de um lado, depois eu dou a volta e douro de outro. Se você quiser, você pode tampar também. Se você tampar, ela vai ficar com uma textura diferente. Quando você tampa, aquele vaporzinho, ele vai voltar para a massa, então ela tende a ficar mais cremosa. Olha só essa textura, gente, fica muito gostosa. Ela tem uma mistura de tapioca com a cor da linhaça. E depois você pode colocar um patezinho da sua preferência. Eu coloquei aqui um patezinho, coloquei sementinhas de gergelim e realmente ficou muito gostoso. Eu preparei também um café para acompanhar essa crepioca de linhaça e ficou muito gostoso. Detalhe, gente, esse café não tem açúcar, tá? É um café sem açúcar. Se você tem o hábito de adoçar, a minha sugestão é que aos poucos você vá tirando o açúcar da sua refeição.
O formato das suas crepiocas podem ser maiores, menores, você pode deixar uma mais dourada, isso é a gosto. Eu fiz em forma de lanchinho, tá vendo? Olha, eu fiz um patezinho, dobrei a crepioca e funciona como lanchinho. Gente, é uma delícia. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve, porque em breve eu terei mais vídeos para compartilhar. Obrigada!